Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Continuando a segunda parte das várias delegações que chegaram a Medina Munawwara e que chegavam a Medina Munawwara entre o ano 5 até o ano em que o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu. Uma das delegações que veio era uma delegação chamada Banu Amir bin Sa'sa'a. Esta tribo de Amir bin Sa'sa'a tinha sido responsável no passado da tragédia em Bir Ma'una. Como sabem, Bir Ma'una é um poço onde uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou alguns professores para darem aulas àquela zona, às pessoas que viviam naquela tribo, e eles foram mortos. Portanto, quando isso aconteceu e houve uma tragédia muito grande, o seu líder, Amir bin Tufail, ele pensou que vou para Medina Munawwara, vou conversar com o profeta, mas sem ele saber vou tentar assassiná-lo. E então ele foi, provavelmente estamos a falar no ano 7. Ele tinha um amigo chamado Arbad. E então eles combinaram que este Amir ia fazer perguntas e o seu amigo, quando o profeta ficava um bocado distraído, esfaqueava e assim matavam. Amir até tentou pedir uma reunião privada, mas o profeta disse, não, privado não, vamos conversar aqui publicamente. Então começaram a conversar uma série de coisas, e o Amir até chegou a este atrevimento de dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, ficamos amigos e vamos dividir o reino, metade para ti, metade para mim. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, olha, isso não há que dividir nada. Aqui ou tu aceitas o Islã, ou então faz um acordo connosco e a gente vai governar. E depois ele disse, não, então pronto, faz o seguinte, eu fico com a cidade e tu ficas com a cidade e eu fico com os beduínos. O profeta disse, não. Depois ele disse, está bem, tu ficas líder e quando morreres eu passo a ser líder. O profeta disse, não, isto aqui não é política, não existe isso. E então no fim ele diz, então vamos fazer uma guerra. Ele diz, os meus 1000 camelos e camelas vão lutar contra ti, ou seja, guerra. O profeta sallallahu alaihi wasallam recusou e mandou Amir embora e até disse que oh Allah, Allahumma kfini sharra fulan, que oh Allah protege-me da maldade desse indivíduo. Quando saíram, Amir vira-se para o amigo dele e diz, olha lá, eu fiz tantas vezes sinais para tu esfaqueares o profeta, por que tu não esfaqueaste? E o Arbad, o amigo, diz que eu, de repente, deixei de ver o profeta. Eu não sabia onde é que ele estava. Em outras palavras, é mais um milagre do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que o inimigo ficava cego, não conseguia ver à frente. Bom, os dois foram-se embora, mas a maldade dos dois estava lá. E o profeta tinha pedido que o Allah salve-me deste tipo de má gente. Dizem que Amir, no regresso, parou na casa de uma senhora da vida, não é? E passou lá a noite com ela. E naquela noite ele apanhou uma doença, e apanhou uma doença tão má, que ele percebeu que ele ia morrer ali mesmo. Mas ele não queria morrer na casa daquela gente. E ele fugiu para a montanha e morreu sozinho e nunca mais soubemos dele. Já este Arbad, quando chegou a casa, começou a dizer ofensas e insultos ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Conforme eu expliquei na última aula, o Islã não tolera hipócritas e não tolera gente mal educada. Principalmente quando somos mal educados para alguém que está ligado a Deus. Dizem que este indivíduo, no dia a seguir, acordou e quando acordou, montou o seu animal e quando montou o seu animal, saiu para fora. De repente, um raio atingiu a ele e o camelo incineraram-se ali mesmo. Dizem que no Surah Ra'd, capítulo 13, versículo 11, 12 e 13, Allah fala sobre esse tipo de gente. E principalmente sobre este indivíduo, este Arbad, que foi um mal educado e proferiu palavras muito feias, que nós até não podemos proferir aqui, que são extremamente feias, acerca do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Outra tribo que veio
é uma tribo muito especial. Era a tribo de Tamim Dari. Tamim Dari era um cristão que veio do norte, mais ou menos no ano 9. Uma senhora chamada Fátima bint Qais, ela conta essa história, que está no Muslim, portanto é um hadith altamente fidedigno. Ela diz que uma vez nós ouvimos, eu estava em Medina, e houve uma pessoa que anunciou que as-salatul jamia, venham todos para a mesquita. Normalmente quando era preciso fazer, quando não era a hora da oração, mas quando era tipo uma altura em que chamava todo mundo para fazer um anúncio, eles diziam isso. Então, ela quando foi, todo mundo chegou à mesquita e viu o profeta sorrir. E o profeta disse, olha, eu não chamei hoje para fazer nenhum sermão, mas sim para contar a história de Tamim Dari, que é este homem aqui que veio converter-se. É cristão, ficou muçulmano, e ele vai-vos contar umas coisas que confirmam aquilo que eu já disse. Então também me diz que ele conta a história, que ele estava num navio com 30 homens, e de repente eram homens de uma tribo chamada Loham e Juzam. E houve uma tempestade e o barco, por alguma razão, caiu, e eles foram parar no pôr do sol, à hora do pôr do sol, numa ilha. Lá eles viram uma besta com muito cabelo. E esta besta falava. E até disse que meu nome é Jassasa. E venham comigo que eu quero que vocês conheçam um homem. Eles ficaram com medo, mas foram. Quando chegaram a uma espécie de um mosteiro, viram um gigante que estava acorrentado das mãos e dos pés. E perguntaram, quem é você? Este gigante disse que, olha, vocês já vão descobrir quem eu sou, mas primeiro deixa-me fazer umas perguntas. E então, disse, quem é que são vocês? Ele disse, eu me Tamim Dari, nós viemos do norte da Arábia e tudo mais, e somos cristãos, e viemos aqui e tudo. Pois o homem fez umas perguntas que olha, vocês conhecem uma zona chamada Beisan. Tem lá muitas tâmaras e frutas, não é? Ainda tem? E eles disseram sim. Ele disse, olha, um dia vai chegar que estas tâmaras vão acabar. E depois ele estava a um lago chamado Tabaria. Este lago ainda tem água? Eles disseram que sim. Ele disse, olha, em breve isto vai secar. Depois ele disse, olha, vocês conhecem uma fonte chamada Zuhar, na Síria. Tem água, as pessoas usam muito esta água para as colheitas e tudo, e guisado. Eu disse, Pronto, disse, olha, isto também um dia vai acabar. Depois ele perguntou sobre, vocês conhecem o profeta Ummi? O profeta sallallahu alaihi wasallam era conhecido como Nabiyul Ummi. Os estrangeiros chamavam ele Nabiyul Ummi. Aliás, o Corão também fala. Ummi, linguisticamente, significa analfabeto, mas aqui esta palavra está mal traduzida. Ummi significa aquele homem que nunca teve um professor humano. E é verdade. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, teve um professor, apenas um, foi Allah. Jibrail era só mensageiro. Ou seja, tudo o que o profeta sallallahu alaihi wasallam sabia, ele foi ensinado por Allah. Então, daí ele ganhou esse título Al-Ummi, que não tem professor. Então eles disseram, nós ouvimos falar de um homem, mas ouvimos dizer que ele saiu de Meca e mudou-se para Medina Munawara. Então, este gigante perguntou, os árabes já lutaram contra ele? E eles disseram, lutaram, mas ele ganhou. Hoje os árabes todos estão debaixo da perna dele, do pé dele. Nisso esta figura, este gigante diz, bom, eu sou o anticristo, sou o Dajjal. Dajjal, que significa o homem que mente e engana. Eu em breve vou sair e vou passar por todas as cidades, menos duas, Meca e Medina. Durante 40 noites eu vou andar em todo o mundo. Menos Meca e Medina não vou conseguir porque tem lá os anjos que não vão me deixar entrar. E eu em breve vou sair. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado no mimbar quando estava a ouvir essa história de Tamim Dari e pegou no seu bastão e bateu no chão dizendo, Tayyiba é aqui, porque Medina Munawara tem outro nome que é Tayyiba. Em outras palavras, ele não vai entrar nessa nossa cidade. E eu tinha dito isto a vocês. E tudo o que o Tamim está a dizer confirma o que eu disse, e o Dajjal está no este.
Este hadith está em Muslim. Naturalmente que este hadith vai contra o mainstream que a gente conhece do Anticristo. O que nós sabemos do Anticristo é que ele está no inferno, como o profeta sallallahu alaihi wasallam viu ele, e um dia há de vir e tudo mais. Mas na realidade, sobre o Anticristo, há muitas teorias sobre ele. Naturalmente também há quem diga que ele já nasceu, que era o Ibn Sayyad, e depois é que desapareceu. Pois há quem diga que ele está aqui nesta gruta, neste mosteiro, e há quem diga que ele já... Seja como for, uma coisa é certa, ele irá vir ao mundo, e ele vai causar grande pânico no mundo. Inshallah, um dia vamos fazer também uma série sobre os sinais do fim do mundo. Mas isso só mostra uma coisa, que o Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam tinha dado muita informação sobre esta figura, e hoje Tamim Dari, um homem que veio que não era muçulmano, disse e confirmou mais uma vez aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam havia dito. Naturalmente depois o resto, onde é que o Dajjal está, não está, naturalmente que isso depois passa, é muita informação, mas é informação que, como sabem, é informação, é muita teoria. Uma coisa é certa, ele estará a vir, e por essa razão é que é muito importante nós, todas as sextas-feiras, lermos o Surah Kahf, o capítulo da caverna, que é o nosso capítulo número, o capítulo número 18. É muito importante sempre lermos este capítulo, ou pelo menos lermos os primeiros 10 versículos deste capítulo todas as sextas-feiras, para Allah subhanahu wa ta'ala nos proteger desta figura e desta ilusão e deste traidor que vai aparecer no mundo. Que Allah nos perdoe. E para a semana, inshallah, iremos continuar mais uma terceira parte de histórias das várias delegações que vieram visitar o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi.